Bom dia, Astorga. Bom dia, Colégio Serafim. Professor Gia Feitosa aqui de novo. Vamos ter nossa última aulinha antes da AV2-3T. Diga, meu querido. Quer perguntar alguma coisa? Ah, tá aumentando o volume? Tem problema, tá bom. Estão me ouvindo? Tá. Beleza. Valeu, Pia. Então, curso técnico profissional em marketing, técnicas e vendas marketing de varejo, professor Gia Feitosa. Então, hoje a gente vai aprender sobre desperdiçando o tempo dos varejistas. O que quer dizer desperdiçar o tempo de um varejista? Michele, responde para mim, o que quer dizer desperdiçar o tempo do varejista? Está cansado? Não quer levantar? Eu também estou cansado. Hoje é terça-feira, final de ano, já estamos em novembro, o ano inteiro tendo aula. Tá bom, pessoal, vamos lá. Então, o conceito de desperdiçando o tempo do varejista se refere a práticas, processos ou comportamentos. Fala, meu querido. Ou comportamentos que acabam consumindo de maneira ineficaz o tempo e os recursos profissionais de varejo, sem trazer benefícios concretos para o negócio. Isso pode ocorrer de diversas formas, tais quais: formas de desperdiçar o tempo do varejista. Tudo bem, Rose? É Rose? Não, desculpa. Gabi? Pode continuar? Tá tudo bem? Tá, vou continuar. Então, formas de desperdiçar o tempo do varejista. Falta de... Ah, tá. Ele queria assistir a aula também? Deixa, coitado de... Manda vir para assistir nossa aula. É, que bom. Então vamos lá. Falta de organização e planejamento. Quando o varejista não possui um plano claro ou ferramentas eficientes para gerenciar suas operações, ele acaba perdendo tempo com tarefas repetitivas ou desnecessárias. Inclusive criando mais custos para a empresa. Processos manuais ineficientes. A dependência de processos manuais, como registros em papel ou planilhas, pode consumir tempo precioso que poderia ser usado de forma mais estratégica no atendimento ao cliente ou otimização do estoque. Aí entra hoje muito a inteligência artificial. Falta de automação. O uso de tecnologias de automação pode reduzir significativamente o tempo gasto em tarefas administrativas, como controle de inventário, análise de vendas ou atendimento ao cliente. Sem essas ferramentas, os varejistas acabam gastando mais tempo que o necessário em atividades que poderiam ser otimizadas. Gerenciamento inadequado do estoque. A falta de uma boa gestão do estoque com processo de reposição e controle de produtos mal planejados pode gerar excesso de trabalho, vendas perdidas ou até mesmo falta de produtos essenciais. Então, o estoque tem que sempre estar com o necessário para poder atender a clientela ou uma alta demanda de repente. Treinamento e capacitação insuficientes. Funcionários que não são bem treinados ou não estão familiarizados com as ferramentas e processos do varejo tendem a cometer erros ou demorar mais para realizar tarefas, o que impacta diretamente na produtividade. Atendimento ineficiente ao cliente. A falta de uma abordagem eficiente para solucionar problemas dos consumidores ou processos lentos para atender às suas demandas faz com que o tempo seja desperdiçado sem gerar resultados positivos. Em resumo, desperdiçar o tempo do varejista se traduz em práticas que não são produtivas, comprometem a eficiência da operação e podem prejudicar a rentabilidade e o desempenho do negócio no longo prazo. A chave para evitar isso é focar na automação, planejamento estratégico e na adoção de soluções tecnológicas que otimizem processos e liberem tempo para atividades de maior valor agregado. Turma, eu lembro que na época que eu trabalhava no Banco Bradesco,
Quando você ia se formar para se tornar caixa, saía daquele aventalzinho, posso ajudar, que chama de escriturário. Então, o escriturário ou estagiário usa aquele aventalzinho, posso ajudar, depois ele acaba se capacitando e se tornando caixa. Na hora de virar caixa, se você estivesse informando os caixas entre os dias 5 a 15 do começo do mês, do dia 5 ao dia 15 do mês, aquilo gerava um transtorno tão grande, que era tanta gente na fila, que se não tivesse mais alguém para substituir aquele caixa que está em processo de capacitação, fazia filas enormes, muita gente aposentada ali querendo tirar pensão, benefício, muitas pessoas querendo fazer pagamentos. A maioria das pessoas, quando trabalhava no banco, não tinha costume de pagar no caixa automático, mas sim dentro da agência. Então, pegava o escriturário, o estagiário com o aventalzinho e ia tentando falar com as pessoas na fila. Você quer fazer pagamento? Vamos fazer ali fora? Eu posso te ajudar. Quer fazer depósito? Vamos fazer ali fora? Eu posso te ajudar. Cai ainda hoje. Então, se não tivesse alguma estratégia bolada naquele momento de maior demanda do banco, as filas ficavam gigantescas e podiam demorar muito mais que 20 minutos, que é o estipulado pela Associação Brasileira de Bancos, né? Enfim, o que diferencia um varejista dos demais é saber trabalhar automação, hoje em dia inteligência artificial, não ficar comprometendo, por exemplo, um vendedor com tarefas administrativas. Claro que tem lojas que são pequenas, então a loja tem lá seus 2, 3 funcionários, a pessoa se obriga a fazer atividades administrativas e financeiras juntamente com as vendas. Mas, na maioria dos casos, o certo é você ter pelo menos uma pessoa responsável para fazer a parte administrativa financeira, uma pessoa para cuidar do caixa e outra pessoa para fazer o atendimento, para poder vender, para poder dar consultoria, para poder fazer com que o cliente já passou por aquela primeira fase do funil que eu sempre falo para vocês. Então, a pessoa acabou entrando na loja, a pessoa tem que ser bem recebida, a pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir confortável, tem que sentir aquela fragrância que faz com que a pessoa acabe comprando mais, ou então o aroma, que nem a gente falou na outra aula, que faz com que a pessoa fomente as papilas degustativas ali, queira comprar mais pãozinho, e tem que ter um bom atendimento, tem que ter uma linha de raciocínio, tem que saber como atender o cliente, como vender o produto, como passar mais informações do produto. Então, se não tiver pelo menos um planejamento estratégico, se não tiver ideias que possam auxiliar no momento de alta demanda, com certeza vai perder cliente, vai perder venda, o estoque, se não for bem planejado, vai deixar de atender os consumidores, e assim são formas de desperdiçar o tempo do varejista. O tempo é um recurso limitado no varejo. O tempo é um recurso limitado no varejo porque, tanto para os consumidores quanto para os vendedores, cada momento é valioso. Para os consumidores, a agilidade e a conveniência nas compras são fundamentais. Já buscam otimizar o tempo gasto em uma loja física ou online. Para os vendedores, a gestão ineficiente do tempo impacta diretamente na produtividade, na experiência do cliente e, consequentemente, nas vendas. O varejo precisa, então, equilibrar rapidez e qualidade, utilizando tecnologias e processos que permitam entregar uma experiência satisfatória de forma ágil, sem perder a personalização e o atendimento. No contexto competitivo atual, o tempo não é apenas um desafio, mas uma vantagem estratégica, seja na oferta de serviços, no atendimento ou na entrega de produtos. Então, assim, pessoal, o que está acontecendo muito hoje em dia nas grandes corporações é você, por exemplo, ter uma venda pelo WhatsApp. Então, você tem a venda pelo WhatsApp e quem atende não são pessoas físicas, quem atende não são vendedores, e sim chatbots. Então vai lá, começa a conversar com o WhatsApp e com perguntas pré-definidas, a pessoa começa a vasculhar o produto que ela quer. Então lá no chatbot a pessoa quer comprar um som. Ah, tá bom, som de 1500 watts. Então a pessoa vai colocando palavras-chave, os chatbots vão dando opções, várias opções de respostas e, consequentemente, vão otimizando o tempo. Inclusive, não precisando de uma pessoa para atender diretamente aquela venda ou então até reclamação, ou serviço de atendimento ao consumidor, que é o conhecido SAC. Então, a pessoa tem um elogio, tem uma reclamação, tem uma sugestão, ela fala com o chatbot em vez de falar diretamente com a pessoa. Então, essa é uma das formas de otimizar o tempo do varejista. O tempo é um ativo para os varejistas. O tempo é um dos recursos mais importantes para os varejistas, pois impacta diretamente a eficiência e a experiência do cliente.
no cenário atual, onde a competição é intensa e as expectativas dos consumidores são altas. Otimizar o uso do tempo pode resultar em mais produtividade, fidelização e satisfação. Para os varejistas, isso significa minimizar o tempo de espera, agilizar processos de compra, oferecer atendimento rápido e eficiente, além de simplificar o gerenciamento de estoque e logística. Ao valorizar o tempo, os consumidores, otimizar os processos internos, os varejistas podem melhorar a competitividade e aumentar suas margens de lucro. Em resumo, investir em soluções que economizem tempo para os clientes e a operação do negócio é essencial para o sucesso no mercado atual. Às vezes, pessoal, o e-commerce ele tem tanta demanda, tem tanta gente procurando, que nem eu falei para vocês podem criar um canal de Astorga para o Japão. Tem muito brasileiro que mora no Japão e eles querem ter uma lembrança da terra deles, querem ter uma lembrança de como é uma chácara, como é um sítio, como é uma produção agrícola. E de repente vocês fazem um canal para o Japão e começam a vender produtos para brasileiros que estão no Japão. E aí vão lá, faz o canal, faz o design, faz um site bacana e começam a vender canecas. E aquilo vai aumentando a demanda. E de repente você sozinho não consegue atender. Mas se você tiver um chatbot e tiver alguém responsável, você mesmo ficar responsável pelo menos para as entregas, para o envio dos produtos, os chatbots ali vão responder as questões e vão começar a emitir validações. Então as validações é endereço tal, produto tal, é tempo de entrega tal. E você vai começando a emitir o produto de vocês para outros locais, outros lugares. Assim funciona com as grandes corporações. Se eles tiverem um vendedor para cada 10, 20, 100 clientes que estão precisando ser atendidos ao mesmo tempo, eles não vão dar conta. Se eles não derem conta, o cliente vai se sentir insatisfeito. Se o cliente se sentir insatisfeito, ele não vai comprar. Não vai conseguir fazer todo aquele marketing ser transformado em venda, ser convertido em venda. Então, por isso, hoje em dia tem muita utilização, por exemplo, dos chatbots da inteligência artificial. O impacto do tempo perdido vai além do dia a dia, afeta lucros e crescimento. O impacto do tempo perdido vai além das consequências imediatas no dia a dia, influenciando diretamente os lucros e o crescimento de uma organização ou negócio. Quando o tempo não é bem gerido, seja por falhas operacionais, falta de foco ou processos ineficientes, a produtividade diminui e os custos aumentam. Isso resulta em uma perda de oportunidades e na dificuldade de alcançar metas a longo prazo. Além disso, a falta de eficiência impacta a inovação e a competitividade da empresa, tornando-a menos adaptável ao mercado e ao seu ambiente de negócios. Portanto, gerenciar o tempo de forma eficaz é crucial para garantir a sustentabilidade e o sucesso organizacional, influenciando diretamente o retorno financeiro e o crescimento futuro. Métricas para desperdício de tempo de varejistas. A métrica de desperdício de tempo de varejistas refere-se à avaliação do tempo que os varejistas gastam em atividades que não agregam valor direto ao cliente ou processo de vendas. Esse desperdício pode ocorrer em diversas áreas do negócio, como processos ineficientes, tarefas repetitivas, manualidades excessivas ou sistemas que não são integrados corretamente podem consumir muito tempo sem resultar em melhorias de performance. Gestão de estoque. Falhas no controle de inventário, como falta de sincronização entre os estoques físicos e digitais, podem gerar tempo perdido em reabastecimentos ou reposições desnecessárias. Aí entra até a questão da demanda preditiva que a gente falou na aula passada, turma. Então, já um atacadista que atende os varejistas, ele tem que mais ou menos estipular que o cliente da varejista de um grupo específico faz os pedidos dele no dia 5, faz os pedidos dele no dia 10. Então, o atacadista tem que ter todo aquele volume de produção, senão ele não vai conseguir atender os varejistas não vão conseguir atender o cliente final. Se o cliente final não for atendido, ele não compra, não é convertido ao marketing em vendas. Se não for convertido no marketing em vendas, o varejista vai acabar falindo. Atendimento ao cliente. Atendimento lento ou mal estruturado, como filas longas, falta de treinamento ou falta de tecnologia, também representa uma forma de desperdício de tempo. Análises e relatórios manuais. Dependência de processos manuais para gerar relatórios ou analisar dados pode consumir uma quantidade significativa de tempo que poderia ser usado de maneira mais estratégica.
Essa métrica é importante para identificar pontos de melhoria no processo operacional e aumentar a eficiência, além de otimizar recursos e tempo, o que pode levar a uma maior rentabilidade e melhor experiência do cliente. Pessoal, a questão ali das análises de relatórios, análise de relatórios manuais, a gente entra naquela questão que a gente conversou sobre o Google Analytics. Então, o Google Analytics vai pegar aquele monte de informação, aquela Big Data, vai pegar aquele monte de dados, vai transformar tudo em relatório, vai transformar tudo em gráfico e vai, consequentemente, a empresa consegue, o varejista consegue bolar uma estratégia melhor de vendas, bolar uma estratégia para uma ineficiência, um gargalo de produção. O gargalo de produção é quando está tendo uma produção sequencial, mas um dos processos da produção acaba segurando, levando mais tempo para ser feito. Então, com o Google Analytics, é possível corrigir esses erros, saber aonde que está errando e que forma poder corrigir, e, consequentemente, não ter que usar mão de obra humana para ficar correndo atrás e pegar dado por dado, informação por informação, porca por porca, roela por roela, e sim pegar aquela informação, jogar tudo na inteligência artificial, tudo no Google Analytics, e ele te trazer relatórios, te trazer gráficos, te trazer planejamento para um futuro, para uma futura venda. Em resumo, identificar e minimizar o desperdício de tempo ajuda os varejistas a se concentrarem em atividades mais produtivas, melhorar a experiência do cliente e reduzir custos operacionais. O que são processos ineficientes no varejo? Processos ineficientes no varejo referem-se a atividades ou procedimentos dentro das operações de uma loja ou empresa que não são realizados de maneira otimizada, resultando em desperdício de tempo, recursos e, frequentemente, insatisfação do cliente. Esses processos podem envolver várias áreas do negócio, como gestão de estoque, novamente, falhas na previsão da demanda, a demanda preditiva que a gente falou, controle inadequado do inventário, falta de integração entre sistemas podem levar a excessos ou escassez de produtos. Se tiver excesso de produto parado no estoque é custo para a empresa. Se tiver escassez, vai faltar produto para o cliente, produto faltando para o cliente, aí não vai ter conversão em venda. Até deixar de fidelizar o cliente, afetando a disponibilidade de mercadorias e aumentando custos operacionais. Atendimento ao cliente, demoras no atendimento, falta de treinamento da equipe ou canais de comunicação ineficazes pode prejudicar a experiência do consumidor, afetando a fidelização e as vendas. Aí, no caso, a gente pode entrar, inclusive, com o chatbot que a gente já tinha falado no começo da aula. Logística. Processos logísticos lentos ou mal coordenados, como atrasos nas entregas, ineficiência no gerenciamento de armazenagens ou erros no processamento de pedidos, impactam negativamente a operação e a satisfação do cliente. Pessoal, essa questão da logística é tão importante que existem empresas, existem grandes corporações que elas trabalham com postos de coleta. Então, entre Curitiba e Cascavel, vamos jogar alto aí, 400 quilômetros. Desses 400 quilômetros, eu tenho que atender o meu cliente num pedido de última hora. Em vez de vir um produto direto da fábrica para Cascavel, no meio do caminho ali, quando der uns 200 quilômetros de distância, existe um posto de coleta. E aquele posto de coleta tem um estoque pré-determinado. Então, a fábrica que vem de Curitiba entrega o produto no posto de coleta. Aquele posto de coleta, quando tiver uma alta demanda lá em Cascavel, em vez de vier direto de Curitiba, vem direto do posto de coleta, o que diminui o tempo pela metade. Processamentos de pagamentos. Sistemas de pagamento lentos ou falhos, além de falhas em processo de devolução e reembolsos, podem gerar frustração no cliente e aumentar o risco de perdas financeiras. Tecnologia e automação. A falta de ferramentas tecnológicas adequadas ou a utilização de sistemas desatualizados pode resultar em baixa produtividade e maior suscetibilidade a erros humanos. Tipo isso. Esses processos ineficientes não só prejudicam a performance financeira da empresa, mas também podem afetar a imagem da marca e a lealdade do consumidor, comprometendo o crescimento a longo prazo. Identificar e otimizar essas ineficiências é crucial para o sucesso no varejo. Então, pessoal, a tecnologia, a automação, aqueles braços mecânicos, aqueles robôs construindo porca por porca, parafuso por parafuso, vidro por vidro, porta por porta do carro, eficiência na hora de pintar o carro, vai lá e desce naquele poço,
pinta, o carro já sai e já tem a produção ali, a demanda para 1.000 unidades num prazo determinado, 3 meses, 6 meses. E, claro, tem que ter a mão de obra humana, mas no controle da operação, e não fazendo aquilo especificamente, porque diminui a quantidade de erros, já que é automatizado. Além de diminuir a quantidade de erros, a velocidade se torna maior, se torna uma sequência maior de produção. Redução da produtividade, menos tempo para focar em atividades estratégicas no varejo. A redução de produtividade no varejo, especialmente no que se refere à diminuição do tempo dedicado a atividades estratégicas, é um desafio crescente para muitos profissionais da área. Isso pode ocorrer por diversos motivos, mas geralmente está relacionado à sobrecarga de tarefas operacionais, falta de processos otimizados ou tecnologias inadequadas que consomem muito tempo e energia. Aqui estão algumas razões possíveis, soluções para esse problema. Razões para a redução da produtividade. Excesso de tarefas operacionais. Muitas vezes os profissionais do varejo acabam se concentrando em tarefas operacionais diárias, como controle de estoque, atendimento ao cliente, gestão de pedidos e logística, o que diminui o tempo para atividades mais estratégicas, como planejamento de marketing, análise de tendências e inovação. Tudo isso, pessoal, pode ser automatizado, inclusive o atendimento da venda e os relatórios para futuros planejamentos. Falta de automação. A falta de sistemas integrados e automatizados pode levar os gestores a gastarem muito tempo em processos manuais. Isso inclui desde a gestão de inventário até a geração de relatórios de vendas, dificultando a visualização de dados e o foco em decisões mais estratégicas. Baixa qualificação ou capacitação da equipe. Quando a equipe não tem treinamento adequado para lidar com as ferramentas ou processos de forma eficiente, isso pode levar à lentidão nas operações, exigindo mais intervenção humana e reduzindo o tempo disponível para atividades de planejamento e crescimento. Assim, pessoal, quando vocês vão se deparar muito com empregos que pedem 6 meses de experiência, 1 ano de experiência. Não é porque é algo solicitado ao acaso no varejo, algo solicitado no acaso da indústria, é porque realmente o tempo para se treinar um funcionário, para deixar ele capacitado, para deixar ele qualificado para determinada função, é um tempo que você está perdendo de fidelizar um cliente, de fazer o atendimento de um cliente, de fazer uma venda. Então, às vezes, o recrutador, às vezes a empresa pede para que o recrutador procure pessoas que tenham pelo menos um período de experiência para evitar todo esse processo de capacitação. Evitando esse processo de capacitação, consequentemente, torna o processo do varejo mais rápido e, consequentemente, mais vendas. Desorganização nos processos internos. A falta de uma estrutura clara e processos bem definidos pode levar a um uso ineficaz do tempo. Isso inclui desde a falha na comunicação interna até a falta de sistemas que integram diferentes áreas, vendas, estoque, finanças, etc., que resultam em retrabalho e desperdício de tempo. Falta de visão de longo prazo. A pressão para alcançar resultados imediatos pode desviar o foco das atividades estratégicas. Isso pode ocorrer quando os líderes estão muito concentrados nas operações do dia a dia e não conseguem dedicar tempo para pensar em inovações, mudanças no mercado ou novos modelos de negócios. Então, assim, pessoal, se tiver um gerente de uma empresa que ele se obriga a atender o caixa, ele se obriga a fazer venda, ele se obriga a atender o cliente, ele vai estar deixando de usar a função dele estratégica, ele vai estar deixando de ser estratégico, vai se tornar tático e, consequentemente, ele não vai ter planejamento a tempo suficiente para fazer mais vendas, para gerar mais demanda, para gerar mais produtos, para fazer inovação de produtos, para fazer um planejamento de marketing, para fazer uma boa propaganda, consequentemente converter tudo isso em vendas. Soluções para melhorar a produtividade e liberar tempo para atividades estratégicas. Automatização de processos. Investir em tecnologia e em ferramentas de automação pode aliviar a carga de tarefas repetitivas. Softwares de ERP, Enterprise Resource Planning, ou CRM, Customer Relationship Management, que a gente já viu bastante aqui, são os programas de gerenciamento de relação com o cliente, podem integrar operações como gestão de estoque, vendas e atendimento ao cliente, reduzindo a necessidade de intervenção manual e permitindo que os gestores se concentrem em atividades mais estratégicas. Treinamento e desenvolvimento de equipe,
capacitar a equipe com habilidades necessárias para utilizar novas tecnologias e gerenciar processos de forma mais eficiente pode aumentar a produtividade, além de um time bem treinado para resolver problemas operacionais com mais agilidade, liberando tempo para o planejamento estratégico. Uma frase que meu pai sempre dizia é que todo bom homem tem uma boa estratégia. Ou seja, se a empresa não tiver uma boa estratégia, não tiver um bom planejamento, o fracasso, fechar as portas é consequência. Delegação e priorização. Delegar responsabilidades operacionais para as equipes mais especializadas e priorizar as tarefas com maior impacto estratégico. Ajuda a melhorar a produtividade. Isso pode incluir a contratação de profissionais específicos para áreas como logística ou análise de dados, permitindo que os gestores foquem em decisões mais complexas. Análise de dados em tempo real. Ferramentas de Business Intelligence e análise de dados podem ajudar a tomar decisões rápidas e informadas sem a necessidade de processos manuais demorados. Isso também facilita a monitorização dos KPIs, indicadores-chave de desempenho, permitindo ajustes rápidos e decisões estratégicas mais assertivas. Simplificação de processos internos. Revisar e otimizar processos internos, eliminando redundâncias e melhorando a comunicação, pode liberar tempo precioso à adoção de metodologias ágeis. Por exemplo, pode ajudar a acelerar decisões e reduzir o tempo gasto em reuniões ou processos burocráticos. Claro, pessoal, que sempre tem que ter uma reunião com a equipe de vendas, sempre tem que ter uma reunião com marketing, sempre tem que ter uma reunião com relações externas, com relações internas da empresa. Contudo, entretanto, porém, se ficar fazendo muitas reuniões, se ficar focando o tempo da empresa em processos muito burocráticos, acaba se perdendo tempo de venda, acaba se gastando mais para os funcionários entrarem mais cedo, os funcionários vão acabar ficando desmotivados. Você tem que deixar claro e específico qual que é o seu objetivo, aonde a empresa quer chegar, fazer uma reunião periódica a cada 15 dias ou um mês, e começar a vender. Tecnologia e integração de canais. A integração de canais de venda online e offline, além de ferramentas de gestão omnichannel, que a gente já viu aqui, pode reduzir o tempo gasto em tarefas de coordenação e garantir a experiência do cliente seja mais fluida, permitindo os recursos sejam mais bem direcionados para o crescimento do negócio. Exemplos práticos. Exemplo de automação. Uma rede de lojas de varejo pode implementar sistemas de inteligência artificial para otimizar a gestão de estoque. Opa, bacana, demanda preditiva. Evitando rupturas e excessos e liberando os gestores para que possam focar em análise de mercado e expansão. Exemplo de delegação e especialização. Uma loja de roupas pode designar a gestão de redes sociais para uma equipe específica, enquanto os gerentes de loja podem focar em melhor experiência do cliente e aumentar as vendas no ponto de venda. Exemplo de capacitação. Oferecer cursos sobre o uso de ferramentas de Business Intelligence ou ERP para a equipe de gestão pode melhorar significativamente a eficiência da empresa, permitindo que os dados sejam analisados de forma mais rápida e precisa, e que decisões estratégicas sejam tomadas com mais agilidade. Conclusão. A redução de produtividade no varejo é um problema complexo, mas que pode ser mitigado com o uso inteligente da tecnologia, a reestruturação de processos e a capacitação contínua da equipe. Ao otimizar operações diárias, os profissionais do varejo conseguem liberar tempo para se concentrar nas atividades estratégicas, como inovação, crescimento e adaptação às mudanças do mercado. Então, pessoal, vocês estão entendendo qual que é o fluxo de informação que a gente está tendo aqui? Como é que é a questão do desperdício do tempo valioso, precioso do varejista, que a equipe do varejista não pode estar só focada, tem que estar focada em vendas, mas assim, tem que ter pessoas específicas para vendas que trabalhem com vendas, tem que ter pessoas específicas para logística que trabalhem com logística, tem que ter pessoas específicas, estratégicas para planejamento e estratégia, de gerentes e coordenadores e até supervisores, mas cada um com a sua função, cada um com o seu papel. Não pode, além de não misturar os papéis e as funções, a automatização, a inteligência artificial, a tecnologia que nós temos hoje, que está ao alcance das nossas mãos, tem que ser implementada. A equipe tem que estar capacitada
para poder fazer ou o gerenciamento de estoque, ou fazer as vendas, ou para fazer o planejamento das vendas, das futuros, do marketing, das propagandas e, consequentemente, conversão em vendas. Ou você tem um caminho bem alinhado com toda a sua equipe de varejo, marketing, financeiro e logística, ou, consequentemente, você não consegue fazer planejamento. Se não tiver planejamento, as portas vão acabar fechando. A redução de produtividade no varejo ocorre quando os profissionais dedicam mais tempo a tarefas operacionais e administrativas, em vez de focar em atividades estratégicas que impulsionam o crescimento do negócio. Para mitigar esse problema, a implementação de soluções tecnológicas como SAP, ERP, CRM e inteligência artificial pode otimizar processos, automatizar rotinas e liberar tempo para decisões mais estratégicas. SAP, ERP, Sistema Integrado que centraliza dados e processos, automatizando atividades como controle de estoque, finanças e compras. Com isso, a equipe ganha mais tempo para analisar dados e desenvolver estratégias de vendas. Pessoal, o SAP, além de utilizar hoje em dia a inteligência artificial e ser uma automatização de processos, ele serve também para o estoque, serve para o administrativo, serve para o financeiro, e é tão importante o SAP que na época da faculdade as pessoas comentavam muito sobre esse programa, sobre esse sistema SAP, e quem tivesse esse diferencial no currículo podia conseguir uma boa vaga em uma boa empresa. Eu já trabalhei em empresa com o SAP, eu tive uma experiência e é um processo bacana, é um processo interessante e que pode ser um grande diferencial na hora de conquistar uma vaga. CRM, Customer Relationship Management. Softwares de CRM como Salesforce ajudam a gerenciar interações com clientes, melhorando o atendimento e a personalização, automação de marketing e vendas. Permite que os colaboradores se concentrem em engajamento estratégico e fidelização. Inteligência artificial. Ferramentas de IA, como chatbots e análise preditiva, permitem otimizar o atendimento ao cliente, prever demandas e personalizar ofertas. Isso reduz a necessidade de intervenção manual, agilizando o processo e proporcionando mais tempo para inovação. Exemplo prático. Um varejo que utiliza SAP ERP para gerenciar estoques e processos financeiros, um CRM para fidelizar clientes e inteligência artificial para prever tendências de consumo. Pode dedicar mais recursos e tempo ao desenvolvimento de campanhas e expansão do mercado, resultando em uma maior competitividade e rentabilidade. Essas soluções tecnológicas não só aumentam a eficiência operacional, mas também permitem que o time de varejo se concentre no que realmente importa, estratégias que agreguem valor e crescimento sustentável ao negócio. Pessoal, a questão do planejamento, da inteligência artificial, da Big Data, do Google Analytics, entre outros softwares que podem ser utilizados para planejamento, eles se concentram e podem ser baseados em várias, como é que eu posso dizer, em várias visões de mercado. Então, uma visão de mercado no juro, na taxa Selic a um juro alto. Então, a gente vem falar um pouquinho sobre economia que a gente conversou lá atrás. Então, é aquela economia contracionista. O que é economia contracionista? É quando o governo segura os gastos, não gasta em rodovia, não gasta em saúde, não gasta em educação, para poder pagar as contas públicas. E se ele não está pagando, se ele não está gastando com as rodovias, se ele não está gastando com educação, se ele não está aumentando o salário, por exemplo, as pessoas vão passar a consumir menos, vão passar a gastar menos, porque a taxa de juros Selic está aumentando, ele faz justamente isso para fazer uma contração do sistema econômico. Quando ele faz essa contração do sistema econômico, as pessoas, consequentemente, têm uma demanda menor, gastam o que elas podem, ou vão gastar com um produto mais barato, ou então com produtos substitutos, que nem o caso do feijão com a lentilha, o arroz com macarrão, a carne de boi por carne suína, a carne suína por frango. E, consequentemente, se não tiver uma visão, um planejamento que espere uma baixa demanda devido ao aumento dos juros e uma política contracionista, a empresa não vai saber trabalhar para poder pagar, por exemplo, os funcionários, pagar o aluguel da loja, pagar o fornecedor. E se ela não
trabalhar com isso, consequentemente ela vai acabar fechando as portas ou usando o dinheiro que entrar só para pagar as contas. Agora, com uma outra visão, uma visão expansionista, uma visão de economia a todo vapor, uma visão do governo fazendo gastos públicos ali, o governo gastando com rodovia, o governo aumentando salário, ou o governo aumentando políticas públicas, aumentando o social, o governo gastando com escola, o governo gastando com saúde. Consequentemente, as pessoas vão gastar mais. O governo liberando crédito, então a taxa Selic ela é menor. Então, a taxa Selic sendo menor, consequentemente, as pessoas vão ter mais poder de compra. Tendo mais poder de compra, as demandas aumentam. Se a demanda aumentar e não tiver uma visão estratégica para aquele momento que está aumentando a demanda do varejista, o varejista não vai conseguir atender aquela alta demanda. Se o varejista não conseguir atender aquela alta demanda, ele vai perder cliente. E se ele perder cliente, não conseguir fidelizar cliente, consequentemente ele vai acabar fechando as portas, porque é uma contaminação, a varejista não consegue atender fulano, ciclano e beltrano, e essa informação vai se passando de pessoa a pessoa, vai saindo em rede social, vai virando notícia, que não está conseguindo atender o pedido de determinado grupo de pessoas. Então, não atendendo determinado grupo de pessoas, se não tiver um planejamento específico para uma política expansionista, consequentemente também pode fechar as portas. Então, pessoal, esse aqui é a apresentação do sistema SAP. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Intelligence isn't a new concept. It's been a part of data and analytics and machine learning for many years. Now, at SAP, we are redefining intelligence for CX so you can put the customer at the center of your business to improve loyalty and drive profitable growth. To us, intelligence represents three key aspects of our CX philosophy. The first pillar of our philosophy is connected. We bring together operational and contextual data across the organization to serve you and your customers with personalized experiences whenever and wherever they engage. It is industry informed, which means we bring differentiation and unique value based on the context of your customer. SAP has deep experience here. We know customers in different industries want and need different things. That's why we are tailoring our solutions for your industries that will meet your most important needs and maximize your investment. The second pillar is insightful. We provide timely, meaningful, and predictive data so your businesses can anticipate and support and optimize customer interactions in line with their expectations. Powered by AI and analytics, our solutions will help you understand how your customers are interacting today and how they may behave in the future, so you can make actionable short-term and long-term decisions. The third pillar is adaptive. We empower you to leverage technology that meets your needs. And that's why we're offering a more hybrid approach. You get the most feature-rich solutions on the market to serve as your foundation. Then you can easily add solutions from our vast and vetted partner ecosystem. This composability will move you fast and adapt quickly to any market conditions. My team and I are on a mission to help you make your business more customer-centric. With Intelligent CX from SAP, we are excited more than ever before to be your trusted partner for years to come. Esse sistema SAP, para quem for fazer administração, para quem for fazer economia, para quem for fazer marketing, inclusive, vai ser um grande diferencial no currículo de vocês, pessoal.
Até agora, inclusive como técnicos em marketing, se vocês tiverem um curso relacionado a SAP no currículo de vocês, isso vai demonstrar certo amadurecimento, vai demonstrar que vocês têm interesse em conhecer o sistema e que vocês têm interesse em se doar pela empresa. Pode ser que hoje, com o ensino técnico, vocês consigam uma vaga relativamente boa, mas depois com a faculdade, sem dúvida, e mais um sistema SAP no currículo de vocês, vai ser um grande diferencial para tentar uma vaga de gerência, para tentar uma vaga de supervisão, para tentar uma vaga de coordenação. Mas aí vai de vocês. O que eu posso passar para vocês é que o sistema SAP é um grande diferencial no currículo de vocês. Eu vou passar aqui um pouco do curso. São vários cursos que tem no YouTube para poder tirar o certificado. Eu vou passar aqui no YouTube qual que é o link e vou deixar no Class para vocês poderem fazer o curso. Eu não vou cobrar de vocês, eu só estou mostrando o conteúdo para vocês, mas vocês vão ter acesso aos cursos feitos pelo YouTube, e depois do curso eu vou dar o acesso também para vocês poderem entrar no link para poder tirar várias certificações do SAP. Tá bom, pessoal? Então vai aí de cada um ter o seu tempo, a priorização do tempo de ver cada curso, fazer anotações, aprender. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, eu vou ajudar no que eu puder, com certeza, tanto pela Gabi quanto pelo Class. E vocês podem correr atrás de tirar pelo menos uma certificação do SAP para ter no currículo de vocês um diferencial, uma forma de demonstrar amadurecimento para quem for fazer o processo de recrutamento e seleção de vocês. Não? Ah, que pena. Se eu abrir aqui, ele não vai rodar o áudio. Eu vou só mostrar um pouquinho para eles o sistema SAP, mesmo sem áudio, e vou postar o link para eles. Ó, turma, essa aqui é uma visão do SAP para vocês terem um primeiro contato. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Então, cadê? Ah, não. Pera aí. Aqui. Então, pessoal, esse aqui é como funciona o sistema SAP. Deixa eu voltar um pouquinho. Ele é subdividido pelos setores da empresa. Seja da área de marketing, seja da área de finanças, seja de diversas áreas, e que vai ser um grande diferencial no currículo de vocês, quem resolver fazer os cursos do YouTube, que eu vou postar lá no Class, e quem resolver tirar a certificação. Deixa eu fazer isso já. Se tira um pouquinho da tela para mim. Vai ser um grande diferencial para o mercado de trabalho. Expõe a tela do computador para mim.
Tá lá, pessoal. Já postei então os cursos do sistema SAP. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a página das certificações, e que é possível fazer, apesar da maioria ser em inglês, é possível fazer as certificações em português. E logo em seguida eu posto as certificações para vocês também. Então aqui, ó, certificação SAP em português. Eu vou acessar o link aqui, vou deixar ele no Class para vocês. E como eu coloquei aqui de adendo, quem tiver interesse em realizar esses testes serão grandes diferenciais no currículo de vocês a nível de faculdade, tanto no curso técnico quanto que vocês estão fazendo, quanto a nível de faculdade. Deixa eu tentar acessar aqui. Beleza. Aí aqui tem exame language. Então vocês vão escolher português aqui. Aí a informação vai vir toda em português. Aqui. Então tem 10 certificados que dá para ser tirado usando a língua em português. Deixa eu ver se consigo puxar ele direto aqui já com a... Aqui. Já está postado no Class. Vamos voltar aqui para nossa matéria. Então aqui é como é que coloca a certificação, como é que faz o exame da certificação em português. E agora vamos fazer um trabalhinho, pessoal. A redução de produtividade no setor de varejo é um problema crescente. Os profissionais do varejo muitas vezes se veem sobrecarregados com tarefas operacionais e repetitivas, o que impede que dediquem tempo a atividades mais estratégicas, essenciais para o crescimento e inovação do negócio. Neste trabalho, vamos explorar as causas dessa redução de produtividade e apresentar soluções para que as empresas no setor varejista possam otimizar seus processos e liberar mais tempo para ações estratégicas. Objetivos do trabalho: analisar as causas da redução de produtividade no varejo. Vocês vão escolher pelo menos 3 causas de redução de produtividade no varejo, identificar as principais atividades que consomem tempo no dia a dia dos profissionais do setor, apresentar soluções tecnológicas e operacionais para melhorar a produtividade no varejo. Explorar como a automação e a inteligência artificial podem ser aliadas na gestão do tempo no varejo e propor métodos que ajudem os profissionais a focarem em atividades estratégicas. Como eu falei para vocês, fazer o planejamento, usar o Google Analytics, fazer os gráficos e, consequentemente, converter o marketing em vendas. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, o professor está aqui. Claro, explico sim. Então, assim, turma, vocês vão analisar as causas de redução de produtividade no varejo. Então, quais são as causas? Falta de automação,
falta de gerenciamento de estoque, funcionários da área de planejamento, da área de estratégia, trabalhando como vendedores, trabalhando no caixa, cada um não tem a sua atividade específica. Como é que através da inteligência artificial, através da automação, do Google Analytics, dos chatbots, consegue resolver esse gargalo de produção, essa falta de venda ou o excesso de demanda que não está sendo atendida, ou então muitos clientes que estão procurando o saque da empresa e você não se preparou com um chatbot específico para o WhatsApp. Beleza, turma? Identificar principais atividades que consomem o tempo no dia a dia dos profissionais do setor. Apresentar soluções tecnológicas operacionais para melhorar a produtividade no varejo. Então, que nem eu falei para vocês, substituir ali funções táticas, funções de venda, funções que não demandem planejamento e estratégia, por justamente pegar um gerente de uma loja e colocar ele na área de vendas. Você vai acabar perdendo tempo de planejamento, vai acabar perdendo tempo de análise de dados, vai acabar perdendo tempo de como usar a sua alta demanda da época de Natal, por exemplo, e não deixar a empresa preparada para aquela alta demanda e não conseguir atender os clientes, não fidelizar os clientes, não fazer a conversão em vendas. Explorar como automação e inteligência artificial podem ser aliadas na gestão do tempo no varejo e propor métodos que ajudem os profissionais a focarem em atividades estratégicas. Com certeza a capacitação é um exemplo deles. Beleza?
vou encerrar nossa aula por hoje, tá bom? Vão enviando os trabalhinhos para a Gabi. Qualquer dúvida me procurem ou pela Gabi ou pelo Class. Até aula que vem. Sucesso!